É, a gente está com o Jorge, né? Ele vai palestrar um pouquinho para a gente, vai ser mais um bate-papo, né, Jorge? Do que uma Isso. palestra em si. O Jorge, ele é sócio e diretor da Fortes Tecnologia. Ele também é formado em análise de sistemas, com pós-graduação em engenharia de software e marketing. E ele também faz palestras na área de empreendedorismo e inovação. E hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do marketing contábil. A gente vê que muitos contadores acabam deixando isso um pouco mais de lado, né? E nessa época que a gente está, principalmente agora na pandemia, é extremamente importante, né, Jorge? Sem dúvida. Sem dúvida, Priscila. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né, a oportunidade da gente poder compartilhar conhecimento. É sempre bom, como você falou, vai ser um bate-papo. Então, não sei se é praxe, mas se o pessoal quiser mandar pergunta também, considerações, né, contribuir aí com esse momento, eu acho que enriquece mais ainda para a gente poder trocar uma ideia, né? Eu Com certeza. fiquei muito feliz com o convite, não só pelo fato da gente poder, como eu falei, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Vamos já falar aqui um pouquinho da história, mas também por, de certa forma, ser em especial do CRC de Sergipe, né? Porque eu tive a oportunidade de morar aí durante muitos anos, apesar de ser cearense, nordestino assim, como todos, mas eu morei alguns anos aí em Sergipe, minha adolescência foi aí em Aracaju, e ainda tenho familiares que Bacana. não moram aí, e aí, poxa, fiquei muito honrado em poder trocar essa ideia aí com vocês, voltar um pouquinho de casa. Tenho muitos amigos aí, e isso me orgulha bastante. De vez em quando dou um pulinho aí em Aracaju, terra boa, demais. Mas esse tema do marketing, né, ele é um tema que permeia a área contábil agora, como qualquer outro segmento. Né? Se falar um pouquinho antes da gente entrar no tema em si também, a gente já está há 30 anos na Fortes desenvolvendo tecnologia para empresas de contabilidade, para a área de contabilidade. Né? E a gente conseguiu, além de ser fornecedor do público de contabilidade, a gente conseguiu acompanhar um pouco da história, né, da evolução das empresas de contabilidade. E quando a gente olha para trás, é muito legal porque a gente vê, por exemplo, temas como esse do marketing, que é o foco aqui da nossa conversa, é como eles evoluíram na contabilidade. Né? No passado, se você olhar para as empresas contábeis do passado, muito pouco era feito nessa realidade. Né? Até porque existe uma diretiva, né, do Conselho Federal, a questão da ética, né, na contabilidade, a forma como você deve fazer a divulgação. Né? Isso tudo foi, de certa forma, eu não vou dizer um impeditivo, mas foi um limitador em muitos momentos E para... ainda é, né? Ainda é, Para né? muitas pessoas ainda é um limitador, por mais que lá não proíba, né, a gente aparecer, mas muita gente ainda acredita que a gente não pode se divulgar, né, que a gente não pode entrar nas redes sociais. Tem muita gente que ainda tem isso na cabeça. É verdade. Isso é um fato. A gente tem milhares de clientes hoje na área de contabilidade e muitos são mais tradicionais e creem fielmente nisso que você está conversando, que você está falando agora, comentando, Priscila. Mas o fato é que essa evolução da própria forma de se fazer marketing permitiu que empresas das mais diversas possíveis, inclusive as empresas de contabilidade, né? Da mesma forma que na área de contabilidade, você tem na área jurídica, por exemplo, certos limitadores também, e também para esse segmento, para essa área, foi possível entrar na viés do marketing de uma forma mais contundente. Mais ou menos em 2013, começou a chegar no Brasil a ideia do marketing digital, né? Ainda não esse que a gente está vivenciando hoje, né? Mas começou a chegar naquele momento. Eu me lembro que em 2014, mais ou menos, eu fiz uma palestra para empresários aqui em Fortaleza e falava exatamente sobre essa questão do digital. E naquele momento, ainda não estava a pegada do marketing digital como a gente vê hoje, que seja o fato de você trabalhar o marketing através de conteúdo. Né? Então, o marketing digital hoje é muito voltado para a questão do conteúdo, e este conteúdo, por sua vez, trabalhando a questão da atração, né? Da atração para que gere oportunidades, evidentemente, em determinado momento. Relevância, né? De alguma forma não é Exatamente, você entregar o seu serviço de graça, mas você entregar conteúdos que realmente mudem a vida da pessoa de alguma exatamente. forma, né? Besteira que seja,
Exatamente. Que você consegue tocar ali aquela pessoa e ela, poxa, essa pessoa sabe do que está falando, ela realmente vai me ajudar. E aí é que você consegue prospectar, né? Pelas redes Perfeito. sociais. Perfeito, Priscila. Esse é o conceito base do marketing digital. É você gerar conteúdo, esse conteúdo que você gera te gera autoridade, relevância, e dessa forma, em algum momento, aquela pessoa que se interessou pelo teu conteúdo acaba, de alguma maneira, chegando ao momento de você fazer uma abordagem, seja comercial, ou ela mesma, a chamada levantada de mão, né? Te pedir Socorro. para que você mande uma proposta e tal. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas isso, repito, isso é um conceito que lá naquela época de 2013, 2014, 2015 chegou no Brasil. Felizmente, na época, a gente começou a tratar isso de forma muito intensa aqui na Forte Tecnologia. A própria Forte usa esses conceitos de marketing para atração de oportunidades. Mas para a gente linkar um pouquinho a questão do marketing, até antes do que fazer para conseguir um sucesso, para começar e conseguir desenvolver e começar e ter um sucesso com esse marketing, Priscila e amigos, é interessante que a gente olhe um pouquinho para trás e observe o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer na sua organização contábil, ou se você está começando no teu projeto de criar uma empresa contábil, de criar um modelo de negócio contábil, qual é o teu propósito, né? O que é que você precisa entregar para o teu cliente? Em cima disso, você definir quais são os teus segmentos em que você vai atuar. De repente, você pode ser uma empresa, você pode querer prestar um serviço nichado, né, para um determinado segmento de mercado, ou você pode querer prestar um serviço mais abrangente, ou então, se você já é uma empresa contábil que está nos assistindo, você já presta serviço para clientes de vários segmentos. Isso tudo vai influenciar em que tipo de conteúdo você vai gerar. Porque, observe, se eu for uma empresa contábil, ou se o meu propósito é trabalhar para um determinado segmento de mercado, um nicho, como se diz, a contabilidade nichada, e eu vá fazer um determinado conteúdo, eu vou ter que me preparar para trabalhar conteúdos para aquele segmento. Mas se eu vou trabalhar com segmento mais horizontalizados, ou seja, vários segmentos, então eu vou precisar ter uma forma de trabalhar para algum tema que seja o mais horizontal. Eu não vou ter condição de mergulhar tanto, porque, de repente, se eu mergulhar mais para um segmento, talvez um empresário de outro segmento não entenda que seja meu cliente ou que eu queira atingir para posteriormente se tornar um cliente, né? Então, esse é uma coisa, um passo que vem antes até da estratégia de marketing. A gente precisa pensar no que fazer em marketing, mas baseado no que você quer fazer da sua organização, da sua empresa contábil, né? Eu acredito que aqui Com o público-alvo, você consegue identificar quais os problemas e as dores desse público-alvo e você atingir, né? Porque se você acabar querendo abranger tudo, você não vai pegar detalhes de todo mundo, você não vai conseguir dar conta, né? Então, quando você determina, eu quero trabalhar com um determinado público, não necessariamente você diz, eu quero trabalhar só com um tipo de tributação. Não é isso, é você identificar o seu público mesmo. Exatamente. Independente de tributação, né? De tipo de empresa, mas você determinar um público e você dizer, você se especializar nele para você identificar quais as dores dele e criar seu conteúdo relevante. Porque senão você só vai ser mais um nas redes, né? Exatamente. E aí, nesse ponto, Priscila, uma coisa importante que deve ser analisada é o seguinte: nós precisamos pensar, quando você pensa no público, você precisa pensar o seguinte: tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no mercado. Você vê aí muitos contadores criando conteúdos, mas alguns contadores criam conteúdos para contadores, né? E é importante, em cima do que você falou, que a gente possa preparar o conteúdo, adaptar o conteúdo, organizar o conteúdo de acordo com o público e, principalmente, trabalhando um contexto, trabalhando uma forma de comunicação que aquele público entenda. Né? Porque o empresário, o seu cliente, ele não é contador. Pelo contrário, ele precisa muito da ajuda do contador para entender tudo que está acontecendo em termos de legislação, da forma que o seu negócio pode ser afetado por alguma norma que seja criada, por uma medida provisória, enfim. A gente viu isso muito agora, nesse momento de pandemia, quando muitos contadores começaram a criar conteúdos para os seus clientes orientativos, né?
você tinha uma percepção, poxa, quantas medidas provisórias não foram preparadas aí durante a pandemia, principalmente no que tange a folha de pagamento, etc. Mas o cliente do contador precisava ter uma forma de entender aquilo. Eu gosto de brincar dizendo assim, o contador é um grande tradutor dessa legislação, dessas obrigações. Porque tenha certeza, pessoal, vocês têm um conhecimento que ele é extremamente importante. É isso que vocês aprendem na faculdade, nas universidades, no seu curso superior, né? A essência da contabilidade. E isso é extremamente importante para o empresário, porque ele não entende, muitas vezes, ele precisa da orientação do contador. E essa tradução, digamos assim, ela é importante. Então, a criação do conteúdo, o planejamento para a criação do conteúdo é muito importante, que, repito, está linkado com a sua estratégia. Então, a gente estava falando lá de, olha, uma vez definido, você tendo definido qual é o segmento que você atua, né? E aí definir quais são os temas que você vai trabalhar para criar conteúdo para esse público, fica mais fácil de você saber o que é que você vai fazer, né? Porque uma das grandes coisas um dos grandes dificultadores na área de marketing poxa, eu vou criar conteúdo, mas eu vou fazer conteúdo sobre o quê? Né? É importante a gente ver, como você falou, Priscila, quais são as dores dos nossos clientes. E aí esse planejamento da geração de conteúdos, ele precisa ser feito de acordo com o que o meu cliente precisa que eu ajude a resolver para ele, no caso, né? Jorge, e também assim, para a gente não acabar, como você disse, né, criando conteúdo para outros contadores, porque muita gente acaba publicando coisas do tipo, como calcular como calcular o fator R, né? Poxa, o cliente ele precisa ter uma noção básica, óbvio. É a mesma coisa que a gente ir no médico. O médico vai dizer mais ou menos uma noção básica, mas se ele for detalhar demais, ele vai dizer, ei, peraí, né? Eu não sei do que você está falando, que nome é esse? Traduz, fala em português. Então, a mesma coisa na nossa profissão também. A gente acaba no dia a dia se utilizando de muita sigla e acaba passando isso para os clientes. E os clientes dizem, cara, a coisa que eu mais tenho dificuldade de conversar com o contador é porque o texto dele todo é em sigla. Quando ele vem falar comigo, é só sigla, sigla, sigla. E eu não entendo. Então, a gente tem que se posicionar o inverso, né? Se fosse a gente, né? Se fosse, sei lá, como eu falei, se eu tivesse no médico, ele me falasse tanta coisa assim, eu ia entender? Não, né? Então, vamos simplificar, né? Menos é mais, para que o nosso cliente realmente entenda, nosso público-alvo entenda Sim. E realmente capte a mensagem que a gente quer passar. Com certeza, Priscila. E um ponto interessante também nessa reflexão é assim, poxa, será que vale a pena você, até antes da gente continuar nessa temática da geração de conteúdo, voltando aqui um pouquinho antes, será que vale a pena você trabalhar marketing nos dias atuais para a contabilidade, né? Olha só que coisa interessante, né? A gente passou por um momento, está passando por um momento de pandemia, né? E aí todo mundo, muita gente, né, pensa assim, poxa, o mundo mudou, as coisas estão todas mudadas, agora tudo é digital e tal, né? Na verdade, essa transformação digital que a gente está vivenciando, ela já estava acontecendo. Né? Eu gosto de falar nas lives que eu tenho a oportunidade de participar, que todas as tecnologias que nós estamos usando hoje, inclusive essa que nós estamos utilizando para fazer a nossa live agora, esse momento, esse bate-papo, ela já existia há um ano atrás, há mais tempo, 2 anos atrás. Então, tudo que você vê hoje de tecnologia, talvez alguma coisa muito específica, praticamente tudo já existia antes da pandemia. O que houve com a pandemia, de fato, foi uma procura maior pela necessidade, né, das pessoas em usar a tecnologia. Mas muitos contadores já estavam fazendo uso dessa realidade do marketing digital bem antes da pandemia, né, e estavam ganhando suas relevâncias. Olha só que coisa maravilhosa. No passado, que eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos presenciais, passado que eu digo, olha, pode botar tempo aí, né? 10 anos atrás e mais, você tinha aquelas figuras, aquelas pessoas que apareciam em palestras de eventos, tá? Olha a quantidade de contadores, inclusive jovens, novos, que surgiram nos últimos anos, né? Principalmente agora, nesse ano em que nós estamos, 2020, como referências. Nossa, tem muita gente que eu estou citando. Antes era figurinha repetida, né? É mais ou menos isso. Eu participei muito de eventos desde que eu entrei na faculdade. Não só eventos aqui em Aracaju, mas
Brasil afora, Claro, e a gente via sempre as mesmas pessoas. Mudava até o conteúdo, mas as pessoas eram sempre as mesmas, né? E nos exatamente, últimos exatamente. 2 anos, eu passei em eventos até diferentes, eventos voltados para tecnologia, e aí isso deu um boom, né? Principalmente ano passado, para mim, foi a bomba, assim, digamos assim, de gente nova que apareceu, gente com Com certeza. 25 anos acabou de se formar e tá lá, né? Nossa, Falando para outras pessoas, tem algo realmente a ensinar para outras pessoas a passar experiências. muita gente boa, inclusive que fala de rampagem em negócios novos, está montando seu negócio de contabilidade. Tinha uma falácia no passado, uma falácia, que dizia assim, poxa, a profissão contábil ela vai se acabar e tal. Olha, pessoal, isso é uma loucura, isso é uma falácia É, total. O contador, ele é um dos maiores protagonistas, na minha opinião. Eu não sou qualquer contador, tá? Mas eu empresa, tenho né? um sócio contador, tenho vários contadores trabalhando aqui conosco na Fortes, que nos ajudam a construir os nossos produtos para os contadores. E eu vou dizer a vocês uma coisa: vocês têm um conhecimento tão amplo e pode ser e deve ser utilizado, que esse é o princípio da ciência contábil, para ajudar o seu cliente, que no caso o empresário, o gestor da empresa, enfim, toda a cadeia dentro da empresa, a resolver soluções com informações para que a tomada de decisão seja dada, fora a questão das obrigações, tá? Não estou nem falando das obrigações, estou falando da consultividade da contabilidade. Se fala muito em contabilidade consultiva hoje, mas, na verdade, a essência da contabilidade já é consultiva. Então, esse É é você um conceito, utilizar a teoria de forma estratégica, né? com Você pegar certeza. tudo que você aprendeu de teoria e transformar isso de forma estratégica em consultoria. Exatamente, que é a essência da contabilidade, é você ser consultivo, né? Então, quando você fala em contabilidade consultiva, você está, de certa forma, até sendo redundante. A Redundância. essência da contabilidade é ser consultivo. Pois bem, então, essa característica muitas vezes ficou ilhada em virtude da forma como as empresas contábeis do passado trabalhavam, mas que de uma época para cá, de um tempo para cá, está sendo revolucionado. Por quê? A tecnologia vem para poder robotizar, automatizar os processos, e aí você tem que entregar algo mais consultivo, que é exatamente a essência da contabilidade que a gente estava falando. E nessa essência da contabilidade tem o quê? Informação. Informação é exatamente o material que você vai utilizar para gerar esses conteúdos. Então, você já tem a riqueza disso aprendida na sua faculdade, no curso de ciências contábeis. A questão é você moldar isso para atender, como nós estávamos falando, direcionar para o seu público-alvo. E um ponto importante no direcionamento desse conteúdo, Priscila e amigos, é o fato de que você precisa definir, mesmo segmentando o conteúdo que você vai gerar, você precisa definir qual é o seu persona. O que é o persona, né? Na verdade, o persona, dentro da figura do marketing, é como se você idealizasse a pessoa com quem você quer conversar. Antigamente, a gente falava, poxa, eu vou fazer um trabalho de marketing, eu vou direcionar para o público tal. O público, por exemplo, a Fortes, vou direcionar para o público de contabilidade, né? As empresas de contabilidade. Tá, mas dentro dessa empresa de contabilidade, eu tenho pessoas da faixa etária tal, pessoas da faixa etária tal. Aí você detalha mais ainda. Isso ainda não é o persona, tá? Isso você vai detalhando. E aí você chega, por exemplo, olha, o meu persona ele é um homem ou uma mulher, mais ou menos na faixa etária de tanto a tanto ano, de tantos anos, ele é formado, é recém-formado, ele já tem uma empresa, ele gosta de quê? Ele usa quais tipos qual é o hobby dele? Qual é qual é a aplicação por exemplo, quais são os aplicativos de redes sociais que ele utiliza? Olha só como é importante você chegar num nível de detalhamento desse, Priscila e amigos. Porque, veja, por mais que, vamos imaginar, você é uma empresa de contabilidade, você é um contador que presta serviço de contabilidade. Beleza, show de bola. Você vai gerar conteúdo que vai ajudar o seu cliente a entender. Mas o teu cliente, ele está em quais mídias sociais? Quando eu olho para a Fortes, que é uma empresa de tecnologia, e tem como público-alvo, além das empresas em geral, também as empresas de contabilidade, o contador, a gente está trabalhando muito com Facebook e Instagram. Por quê? Porque é lá onde estão esse público, onde está o persona. Ele acessa esse tipo de rede social. Então, é importante que você detalhe o máximo possível essa persona, né, essa figura,
para que você possa identificar quais são os gostos, quais são as vontades, evidentemente levando em consideração as devidas proporções, né, para que você possa buscar quais são os caminhos mais adequados para que você, os canais mais adequados que você possa se comunicar com essa pessoa. Então, por exemplo, a gente vê muito contador usando o Instagram, né? Muito, demais. Tem aquele contador que usa o Instagram fazendo conteúdo para contador, seja porque vende curso também, isso é uma realidade, né? Vende curso na área tributária, na área fiscal, na área de BPO financeiro, etc. Ou então seja porque ele está lá tentando alcançar o público dele. Então, tem até se você me permitir, Priscila, eu vou fazer aqui um comentário. A gente criou um movimento chamado Movimento Empreende Contador. Na verdade, me parece até que você nos conheceu através desse movimento. Eu até convido a todos que estão nos assistindo, se tiver interesse em conhecer esse movimento, né, Empreende Contador. Está lá no Instagram e também tem um Telegram dele. Então, tem muito conteúdo que a gente cria, a temática principal é empreendedorismo contábil, e a gente bate papo com muita gente sobre vários temas. Um deles é o marketing. Tem uma live que eu fiz, está lá disponível no YouTube da Forte Tecnologia, numa playlist chamada Empreende Contador, fica a dica aí para vocês, com uma contadora, que a live foi assim, Instagram para contadores. Ela é extremamente focada em usar o Instagram como ferramenta para divulgar os seus produtos e serviços, na verdade, gerar conteúdo e aí também divulgar a sua empresa contábil. Tá? Ela é nichada, né? É uma pessoa de Curitiba, é uma dessas novas contadoras que usa o marketing digital, como estávamos falando, Priscila, para fazer esse conteúdo, chama-se Anne Monteiro. Então, ela está lá disponível, quem quiser assistir. É interessante porque a gente detalha o uso do Instagram para essa realidade. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, pessoal, então, no momento em que você define qual é o teu persona, ou seja, detalha mais ainda, qual é o tipo de conteúdo que esse persona gosta de receber, se é vídeo, se é por um formato de vídeo, se é um formato de áudio, de repente você pode ir para um podcast, e aí usar, ele prefere usar o Spotify ou o Deezer, então você vai criando esses conteúdos, e é legal você, pessoal, pensar em fazer conteúdos num primeiro momento, até de experiência, tá? Uma vez, veja bem, definido qual é o tipo de conteúdo, você pode experimentar. Eu posso criar conteúdos para uma determinada mídia social, ou um determinado conteúdo que seja texto, ou um determinado conteúdo que seja vídeo, ou um determinado conteúdo que seja áudio. Nunca é bom fazer uma coisa só, mas você criar alternativas, né? Pode parecer complicado, amigos, mas não é. Na verdade, o princípio básico é você estruturar bem o teu conteúdo. Você definir aonde você vai disponibilizar esse conteúdo, porque é lá que você percebe que o seu público-alvo, que o seu persona está. E aí, depois disso, você vai trabalhar a questão da continuidade, do planejamento, né? É importante, precisa ter uma continuidade nisso. Quando você cria conteúdos que você defina, é importante você fazer um planejamento para a criação desse conteúdo e definir nesse planejamento a periodicidade que você vai disponibilizar esse conteúdo. Tá? Por quê? Porque nada que você faz uma vez só vai dar resultado. Você tem que ter uma constância para as pessoas poderem, de fato, acompanhar aquilo que você está querendo entregar para elas. Então, é importante. E, Jorge, muita gente acaba achando também, né? Constância é eu aparecer todo dia, toda hora, todo minuto. E não é isso, né? É você determinar o tempo que você vai aparecer, colocar no seu cronograma, no seu planejamento, vou aparecer 2 dias na semana, 3 dias na semana e você cumprir. Não precisa necessariamente aparecer todo dia, né? Porque muita gente acaba confundindo a palavra constância, né? É verdade. E outra coisa importante dentro desse momento que a gente está falando agora, que é desse planejamento com essa periodicidade, essa constância, se você coloca muito conteúdo, você acaba sobrecarregando, né, as pessoas que seguem, né, que começam a te seguir, que estão com aquele conteúdo. Porque, de fato, quando você entra no mundo da internet, é muita coisa. Então, as pessoas tendem a filtrar. Então, se você começa a colocar muita coisa, é melhor que você coloque uma quantidade menor de coisas, mas que sejam relevantes, né, para que a pessoa, quando você coloque, ela esteja ansiosa em receber aquele teu conteúdo, do que você coloque uma infinidade de conteúdo.
tá? Você pode ser muito mais assertivo dessa forma. Agora, claro que há momentos, como esse agora que a gente vivenciou, da pandemia, em que tinha muita mudança, que aí, evidentemente, a frequência pode ser Tem que ser aumentada maior, por tinha que uma acompanhar, necessidade de né? você comunicar mais, exatamente. Então, você vai ponderando isso aí. Então, outra dica que a gente precisa levar em consideração para que a gente também não digamos assim, não leve muito conteúdo e acabe afastando a pessoa, quando na verdade você está pensando que está atraindo, você está afastando. Poxa, eu não vou mais seguir porque o conteúdo é até bom, mas, poxa, é muita coisa, não dá para eu acompanhar tudo, tem Não outras coisas que eu consigo estou fazendo também. acompanhar. Não consigo É, né? acompanhar. Quantas vezes a gente não vê aquele monte de bolinha no Instagram e sai passando que não consegue mesmo. É impossível a gente acompanhar todo mundo que a gente quer, que tem vontade, e aquele negocinho cheio demais, né? Com certeza, Priscila. Um outro ponto interessante também que você pode pensar em fazer é o seguinte: no momento em que você define essa ideia de, uma vez, você tem uma estratégia, né, como conversamos anteriormente, e define aqui o conteúdo que você vai gerar, você pode também buscar canais que não sejam diretamente seus canais, tá? A primeira coisa que vem à cabeça, eu vou criar meu Instagram. Isso é legal, Jorge? É muito legal. Se você não tem ainda, faça. Se você tem um Instagram para uso pessoal, não vamos confundir as coisas. Vamos separar essas coisas, tá? Tem muito cuidado. Você põe lá uma foto na praia, nada contra, tá? Mas assim, você está ali colocando informações ligadas ao teu, isso para qualquer rede, tá? Não só Instagram, mas para um Facebook. Se você vai trabalhar, principalmente um LinkedIn, mas se você vai trabalhar o Instagram de uma forma mais profissional, tem aquele seu pessoal que você vai estar lá, seus amigos, seus familiares, e tenha um mais profissional em que você vai também ter seus amigos, seus familiares, claro, e a gente vai falar já sobre isso, como é importante os amigos, a malha de amigos, quando você está começando um negócio, para a divulgação do teu negócio, tá? E também, mas tenha nesse mais profissional uma postura em que você vai estar mais focado naquela realidade do teu conteúdo, em que você está levando essa mensagem, né, para o teu público-alvo, e, evidentemente, você pode, claro, alternar com uma mensagem, com algum tipo de conteúdo familiar, não tem nenhum problema em relação a isso. Uma coisa boa que acontece com as mídias sociais, mesmo do ponto de vista profissional, é que permite que você faça uma mescla e, de certa forma, passe uma coisa mais pessoal, uma coisa mais informal, né? Mais Evidentemente, levando em íntima, né? Para consideração aproximar também. exatamente, que aproxima realmente, você quebra o gelo ali, né? Quando você põe E a alguma coisa. pessoa começa a se identificar também, né? Que é importante isso Perfeito. nas redes sociais. A gente acompanha quem a gente se identifica, quem a gente, querendo ou não, vê aquilo dali como um espelho, quem a gente Isso. admira, né? Exatamente. Eu estava conversando com a Josiane Portugal, que é lá, da Bahia, aí, estado vizinho a nosso Nordeste também, e vizinho aí a Sergipe, e ela começou criando o Instagram dela, ela comentava assim: Jorge, quando eu criei o Instagram, como até a forma de atrair clientes, que eu não tinha nenhum cliente quando eu montei o escritório, eu comecei a compartilhar com os meus familiares e amigos, e o pessoal do meu meio de convivência familiar e de amizade não sabia que eu tinha aquele conhecimento que eu estava compartilhando. E eles me ajudaram. Eu conquistei, inclusive, amigos como clientes, como contador e como contadora, e também indicações que eles fizeram. Né? Olha que coisa curiosa, porque quando você está numa roda de amigos, a tendência não é você falar sobre o seu lado profissional. Trabalho. Você até comenta alguma coisa, mas você vai falar mais alguma coisa ligada ali ao lazer e tal, etc. E aí as pessoas passaram a ver aquele lado profissional dela, isso é possível com todos nós, e aí, diante desses cenários, poxa, eu não sabia que você tinha esse conhecimento. Olha, tem um amigo meu que está precisando, eu mesmo estou precisando de um serviço de contabilidade. Então, isso aí já é, por si só, pessoal, uma forma de alavancamento de oportunidades muito grande. É a base de relacionamento que você já tem. Então, no momento em que você começa a criar algum tipo de conteúdo, levando mais para o lado profissional, tentando ajudar as pessoas com dores que, principalmente o público-alvo que você, como falávamos, tem no dia a dia dos negócios, né, no caso dos empresários, dos gestores das empresas, você vai estar divulgando esse conhecimento que você possui e aí, gradativamente, como disse a Priscila, galgando aquela relevância,
aquela autoridade em cima daquele tema. Ah, Jorge, mas tem gente que já fala há mais tempo, tem gente que já fala tão bem, será que eu vou conseguir fazer isso como outras pessoas fazem? Olha, eu acho que você precisa começar, tá? Se você tiver um bom planejamento, você se organizar direitinho, porque o conhecimento você já tem, certo? Esse conhecimento é o mesmo conhecimento que você usa para executar o teu serviço, o teu trabalho na contabilidade. A questão é estruturar isso. Claro, nem todo mundo consegue estruturar da melhor forma possível. Pô, Jorge, eu não consigo estruturar. Eu consigo a ajuda de alguém? Sim. Há pessoas que preparam conteúdos, organizam esses conteúdos melhor, se você assim achar interessante. Mas, assim, nada que seja algo que você não possa fazer. Tá? Evidentemente que isso vai lhe tomar um tempo. Por isso, aquele planejamento, né? Aquela dedicação é necessária. Tá? Inclusive, aquilo que a Priscila ressaltou, da questão da periodicidade, da constância. Então, você definindo, você pode reservar uma parte do teu tempo para preparar esse material, mesmo que você não mande, até porque a ansiedade da gente é mandar logo tudo de uma vez, mas calma, vai com calma, tira um dia, se você realmente está disposto a empreender nessa área, a fazer isso acontecer, tira um dia, nem que seja um sábado do teu mês, prepara um monte de conteúdo. Olha, dá para preparar muita coisa, tá? Prepara e aí você, 2 meses para frente, que aí você só vai publicando. Bota na sua agenda, né? Ou então você já prepara na noites sua agenda, tal dia eu vou fazer essa publicação e aí vou fazer uns stories comentando a publicação. No outro dia eu vou lá, vou reforçar, ou então, sei lá, né, do jeito que você montar seu planejamento, lembrar sempre de reforçar, de aparecer mesmo também, né? Porque eu acho que só colocar lá imagem, você não vai atingir de forma rápida. Eu acho que isso, na minha opinião, né? Eu também não sou expert em marketing, mas na minha opinião, só imagem, não traz aquela conexão, né? De pessoa para pessoa. Então, Perfeito. quando você vai lá e explica a sua postagem, você vai lá e fala, mostra a cara, as pessoas se conectam com você melhor, entendem o que você está falando melhor, né? Um bom começo, para a gente até ver como fazer, além disso tudo que a gente está comentando aqui, Priscila e amigos, você olhar quem já está fazendo isso, né, e está tendo sucesso. Espelhar. Não é com a intenção de copiar, mas com a intenção de você criar o seu próprio modelo, né? Até porque, quando a gente fala em empreender na contabilidade, a gente fala, e isso é válido para qualquer negócio, né? A gente fala em você ter uma proposta de valor. Quando a gente fala em ter uma proposta de valor, você preparar dentro daquilo que você quer entregar para o seu cliente, né? Daquilo que você quer, de fato, prestar de serviço, né? Quais são os seus diferenciais, né? Então, quando você olha, e para você fazer isso, gerar uma proposta de valor, você pode olhar para o mercado, o que outras empresas contábeis, o que outros contadores estão fazendo, não há nenhum problema em relação a isso. Mas você, diante desses exemplos, pode construir a sua própria proposta de valor. Modelo, então, né? Exatamente. Quando você traz para essa realidade do marketing digital, você pode idealizar em cima daquilo que você vê o seu caminho, né? O que é que você quer fazer? E aí, evidentemente, colocar a sua chancela, a sua marca, a forma como você usando, como disse você, Priscila, agora o modelo. Né? Tem uma pergunta aqui, eu vou já responder a pergunta, mas antes de responder a pergunta, eu queria entrar na seara também, Priscila, que é importante, assim, essa forma de atuação, e eu aqui quero deixar claro isso, não é só exclusivamente em relação ao Instagram, tá? A gente está falando de um marketing digital usando todos os meios possíveis. Agora, os caminhos que você vai escolher é que estão de acordo com aquele perfil do persona que você identificou, ou seja, onde é que seu público está, né? Onde o seu público está, né? Para que você não gaste energia tendo que administrar vários canais, né? Você pode até usar... tem um detalhe interessante nesse ponto aqui. É assim, às vezes, mesmo sendo o mesmo persona, você usar mídias diferentes, você tem formas diferentes de se comunicar, tá? Então, por exemplo, às vezes até dentro da própria mídia. Por exemplo, eu vou postar alguma coisa no meu feed, né? Seja no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn. Olha só, tem diferença. Eu posso ajustar aquela informação que eu estou postando ali
para essas redes diferentes, porque o público enxerga nessas redes de maneira diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Às vezes eu vou comentar alguma coisa, falar alguma coisa no LinkedIn, eu tenho uma postura mais formal. Mais Quando eu vou para o profissional, né? Instagram, é mais informal. Tá? O informal não quer dizer que é desleixado, mas é mais informal. É diferente. Por E quê? até quando Porque você passa do feed do Instagram para os stories, também tem que ser diferente, porque nos stories já tem que ser boa, uma coisa mais rápida, resumida, né? Já no boa, feed você pode ser um pouco mais, detalhista. mais isso, detalhista. Você pode, por exemplo, ter um texto mais longo. Olha, a gente olha, e você ainda tem assim, você pode usar um blog. Poxa, mas tem uns Instagrams que o pessoal aboliu o blog e está usando só o Instagram e faz uma espécie de mini post lá dentro do feed do Instagram. Então, são formas de você se comunicar que, olha, não tem um segredo, não tem uma receita de bolo. Você vai ter que experimentar. Por isso que é bom começar com Exatamente. algumas, mas assim também não tantas, para que você não tome tanto o seu tempo, mas que você possa, de fato, começar a fazer isso de alguma maneira, né? Tem uma Testando, errando, testando, aprendendo. testando. Eu recomendo que se escolha pelo menos uma mídia num primeiro momento, para fazer esses testes, claro, direcionado àquele público-alvo, como nós estávamos falando, né, para você não perder sua energia, né, ajustando a forma de comunicar, sentindo o engajamento, que são as pessoas respondendo, né, porque se você tem lá só uma curtida, usando o termo bem comum, né, tá, mas a curtida não quer dizer que a pessoa leu. Quando a pessoa faz uma resposta, responde aquele teu post, aquilo é um engajamento. Ali sim o cara, você pode contar como um engajamento. A pessoa realmente leu para poder interagir com aquilo que você escreveu. Isso é Exatamente. muito importante. E aí tem a volta de você responder aquilo ali, né? De você E é responder. importante você responder, né? A gente vê Importantíssimo. muita rede social aí que as pessoas saem colocando um monte de conteúdo, aí gera dúvida, gera engajamento e não tem resposta, né? Quantas É pessoas verdade. aí a gente ficam sem resposta porque às vezes até a pessoa não tem nem tempo de responder, É né? verdade. Mas você tem que Exatamente. separar também um dia, um horário Um para momento. você também engajar com quem te deu o feedback, né? É verdade. Tem que haver realmente uma dedicação. Não é tão fácil, né? Fácil no sentido assim de tempo, né? Olha, eu vou pôr qualquer coisa, você fazer qualquer coisa. Não, tem que ter o planejamento, como a gente falou, e tem que ter o acompanhamento também, né? Para que isso tenha continuidade. Senão você vai fazer um esforço e esse esforço vai ser perdido, né? Mas dá um retorno muito interessante, né? Tem dado para muita gente um retorno bem interessante. Priscila, tem uma pergunta aqui da Suzane, né? Ela coloca aqui assim, se você me permite, eu posso ler aqui. Posso ler? Fica à vontade. Ah, você acha relevante uma empresa de consultoria contábil na área pública publicar em redes sociais os seus resultados, como, por exemplo, de alguns serviços prestados com prazos mensais, como, por exemplo, a matriz de saldos contábeis e outros mais, né? Olha, eu acho que sim, eu acho que é interessante, não especificamente você falou da questão da contabilidade pública, mas eu acho que em qualquer negócio, esse tipo de conteúdo ele é relevante para o público que você atinge, certo? Então, Na por área de exemplo, marketing, muita gente fala que isso é a prova social, né? Quando é, você tem pessoas que dizem que foi bom, que gostou do seu serviço, isso é a prova social. Por sem exemplo, quando a dúvida, gente são vai os comprar. cases, né, que a gente fala, né? É importantíssimo, né? Apenas a gente tem que ter cuidado com o conteúdo, a informação em si, né, que é compartilhada, né? A autorização, principalmente agora que a gente vai viver mais do que nunca a questão do LGPD chegando aí, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de informação, mas assim, o que for possível, e é interessante quando você envolve, né, se for possível também isso, né, como você falou, Priscila, a empresa cliente ou a pessoa que foi beneficiada com aquele serviço, enfim, como a pessoa que está dando aquele depoimento, né? É o chamado case propriamente dito, né? Então, mas antes até dessa questão do case, que eu acho relevante linkado com a pergunta da Suzane também, obrigado, Suzane, por estar nos acompanhando aqui agora, o fato de você ter essas coisas que são, de certa forma, genéricas para aquele público que você atende, né? Então, isso é muito relevante, né? Tem mais perguntas. Minha reflexão, a justificativa de marketing contábil, aí já é a Sônia. Obrigado, Sônia, por estar conosco aqui. Somos profissionais de ciências contábeis e a comunidade social precisa ser beneficiada pelos nossos serviços. E a divulgação deles é uma prestação de utilidade pública.
sem dúvida, você colaborar, ajudando as pessoas a entender melhor o impacto que tem, né, a legislação, o que a contabilidade faz para o seu cliente de uma forma geral, é extremamente relevante, é extremamente importante para a sociedade de uma forma geral. Então, eu acredito muito, quando a gente fala em nichar e especificar o conteúdo que está sendo gerado, você mergulha mais. Mas se você faz isso de uma forma mais genérica, você está ajudando a todos de uma forma geral. Olha, eu tenho a maior satisfação quando o meu contador chega para mim com algumas informações e me ajuda a entender aquilo. Porque, de fato, eu estou focado no meu negócio. Imagine que vocês têm clientes, aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão já montar seus negócios contábeis ou vão trabalhar em alguma empresa ou que estão estagiando, e o cliente ele tem que estar focado no negócio dele. Então, faz parte do processo, realmente, você levar essa informação. Tenha certeza disso. Eu lhe digo com convicção. A profissão contábil ela tem essa beleza de poder traduzir e levar essa informação de uma forma muito intensa. E o cliente, ele acaba criando aquele sentimento de gratidão também, né? Quando você auxilia ele a tomar uma decisão, que essa decisão é assertiva, com certeza ele vai nutrir um sentimento de gratidão. E isso gera para você não só a fidelidade dele, né, a fidelização, como indicações. Ele vai acabar indicando, poxa, meu contador é show, ele resolveu meu problema, ele foi lá, me ajudou. Então, com certeza, isso só vai melhorar seus resultados. E agora é diferente do passado, né, que a gente tinha vocês devem ter ouvido muito essa expressão, né, o marketing boca a boca, né? Agora o boca a boca é digital, né? Olha só como é grandioso alguém pegar um conteúdo que um contador escreveu, que ajudou ele digamos, entender uma situação, e ele compartilhar isso na rede deles, qualquer que seja a rede, né? Mandar para os clientes deles, os empresários, amigos dele, né? Isso tem um peso extraordinário. Olha, o meu contador me mandou isso aqui. O teu contador te mandou isso? Poxa, né? Ele, claro, não vai perguntar isso, mas a outra pessoa já vai ficar, poxa, por que meu contador também não me mandou? Né? Exatamente, né? Então esse é um já vai ponto... dar aquele estalo. Exatamente. Então esse é um ponto que transcende a questão do boca a boca de falar, né? E agora no digital aumenta demais. Olha, imagina um empresário que ele está num determinado ramo de negócio, que ele participa de uma associação, de um sindicato, ou tem amigos que são da mesma área em que ele atua, e você, como contadora, Priscila, escreveu um texto, um conteúdo que ajudou aquele contador a entender na área dele uma situação, a resolver um problema para ele. Isso pode ser feito com constância, né, como a gente estava conversando, e ele compartilhar isso com os amigos. O que é que vai acontecer? Poxa, essas empresas o cara vai dizer assim, poxa, o meu contador não me manda isso. Eu vou tentar, poxa, deixa eu ver o que é que esse cara tá escrevendo. Ele, na pior das hipóteses, ele vai olhar e vai dizer, poxa, eu vou ver o que é que esse cara está escrevendo, que isso aqui me interessa. Né? Depois, pode ser que em algum momento ele vá se interessar em, sei lá, pensar em pegar uma proposta com você e por aí vai. Então, isso tem um peso muito relevante, e isso faz parte desse trabalho que a gente está conversando. Né? E aí, pessoal, vocês poderiam me perguntar assim, Jorge, por onde começar? Né? Esse é um ponto... a dúvida de todo mundo. É um ponto interessante. Quem está começando é geral. São vários... vamos lá. A primeira coisa que eu daria de dica é assim, essa estruturação que você poderia pensar em ter, em que tipo de conteúdo você vai gerar, né? Segundo é você ter pelo menos alguns canais de comunicação, definido então os públicos-alvos, que você vai utilizar, tá? Bom, se for no Instagram, eu vou criar meu Instagram lá e vou começar a publicar, vou começar a compartilhar, começa pelos amigos mesmo, começa pelos familiares mesmo, e isso vai aumentando, mas dentro daquela contexto que a gente estava falando, uma coisa mais profissional, tá? Se você já tem uma empresa contábil, pô, Jorge, mas eu vou antes disso, eu vou construir esse material, eu não entendo nada disso, como é que eu faço? Aí tem umas dicas aqui que é o seguinte, primeira coisa, tem uma ferramenta que é o Canva, né, que você pode utilizar, muito legal, que você pode utilizar para fazer peças
peças, né, de marketing. Então, por exemplo, você pode criar uma imagem lá, você pode colocar, tem várias imagens já pré-prontas, Animação, ele já tem modelos, templates prontos, né? tem Já templates específicos em prontos, formatos para feed, stories. total, eles já estão preparados ali que você pode, pô, não sou um cara de marketing, não sei criar e tal, não tenho grana para contratar um cara para me ajudar com isso. Ah, se você tiver grana, de repente pode ser interessante você fazer já, Um pegar, profissional, né? já um profissional de marketing. Aqui, até fazer um jus aqui a questão do profissional de marketing, como é importante. Até porque se você tem uma coisa focada no teu negócio contábil, talvez se você puder, não, se você não puder, claro, você vai ter que fazer por conta própria. Mas se você já estiver no nível que puder, olha, se a gente estiver aqui entre pessoas que estão, alguns de vocês que estão nos assistindo, já tiver sua empresa contábil, já tem uma estrutura e tal, de repente contratar um profissional de marketing vai te ajudar nisso. Mas está começando, cria teu Instagram, usa a ferramenta do Canva, procura aí no Google aí Canva, que vai aparecer, você cria tua conta gratuita lá, já tem muitos, como disse a Priscila, templates prontos com já peças já pré-prontas, já no tamanho específico de feed, de story, tanto para o Instagram como para o Facebook, por aí vai, né? Então, é um caminho, e aí você, evidentemente, vai popular essas coisas com aquela informação que você quer repassar, que você planejou anteriormente, tá? Então, a gente já está falando aqui de algumas ferramentas, mas a gente não pode desmerecer o planejamento que a gente conversou lá atrás, que é importantíssimo, tá? Isso já é o como, né? Como você vai fazer? Lá você tem um planejamento, por favor. Uma outra coisa que você pode pensar em fazer, se você está já prestando seu serviço contábil e quer colocar para funcionar, é Google Meu Negócio, tá? O Google Meu Negócio é do próprio Google, como o nome já diz. Ele é totalmente gratuito, tá, pessoal? Tem uma versão paga, mas é uma coisa bem mais avançada, mas você pode colocar praticamente tudo. Você vai se posicionar no Google Maps, e aí esse mesmo engine do Google é utilizado por diversas empresas de mídias sociais para poder localizar as pessoas, tá? Então, você vai colocar o teu ponto de presença lá. Repito, se você já é uma empresa contábil, procura aí se aparece quando você coloca o nome da tua empresa contábil lá no Instagram, no Google. Talvez não apareça. Tem muitos clientes nossos de empresas contábeis já, olha, de vários anos de existência, se você procurar o nome da empresa no Instagram, ou no Google, melhor dizendo, ela não vai aparecer. Curiosamente, é uma verdade. Então, a gente precisa fazer o dever de casa. Então, o Google Meu Negócio é interessante. Você vai colocar lá o que é que você faz, você vai colocar lá o público que você atende, você vai colocar lá seus contatos, suas mídias sociais, seu site, se você tiver, que é outra coisa que a gente vai falar já já. Então, assim, o Google Meu Negócio, eu recomendo que vocês deem uma olhada, mesmo que você não Fundamental, esteja né? nesse momento ainda pensando já com o negócio pronto, melhor dizendo, você está pensando em estruturar o seu negócio contábil, dá uma olhada nisso, vale a pena, tá? Você posicionar lá. E outra, tem um detalhe importante, coloca teu nome lá, porque alguém pode colocar alguma coisa com o teu nome, né? Ou o nome que você imagina ser colocado. Então é importante ponderar isso aí. Outro ponto é você definir aí. Outra ferramenta que você pode utilizar também é o Facebook Studio, tá? Que é gratuito, tá? E pode ser utilizado para programar postagens, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Como uma mídia bastante utilizada pelos contadores para fazer divulgação no Instagram, né? E o Instagram é do Facebook, né? O Facebook Studio permite isso. Ele é gratuito, tá? Então aquele planejamento da periodicidade que a Priscila comentou e que a gente reforçou em relação à continuidade, que é importante. De repente você preparou todo aquele conteúdo e você já deixa programado para você no dia X, hora Y, não precisar fazer a postagem daquele conteúdo. Isso já vai de forma automática. O Facebook Studio faz isso para o Facebook e para o Instagram, como eu falei anteriormente, né? Ou seja, você tira um dia do seu mês, já programa, já escreve tudo, planeja tudo, depois programa tudo. Você está aí com o seu mês livre já vai automaticamente saindo suas publicações, você só vai ter que responder e engajar com o seu público, né? Perfeito, Priscila. Uma outra ferramenta que eu colocaria já num nível um pouquinho mais avançado, mas aí já para você que vai atuar com mais mídias, é o MLabs. Já também é usada para programar postagens, tá? Ele é bem interessante, mas ele já é pago, mas ele serve para todas as redes, tá? Então ele é bem legal porque realmente você consegue
administrar todas as redes. Inclusive, com métricas, que é importante você metrificar, aquelas que a gente estava comentando do engajamento, né? Porque aí, olha só como é interessante, no momento em que você consegue medir quais são aqueles posts que estão mais estão gerando mais engajamento, sejam mais curtidos, ou mais respostas, ou então mais visualizações, você pode entender que aquele tipo de post é mais interessante, seja porque você usou um formato X, ou porque você falou de um conteúdo tal, e isso pode te ajudar nos próximos planejamentos. Isso é bastante importante quando você fala em marketing digital. É você poder medir. Você medir como é que está o resultado daquilo que você está colocando lá, né? Enfim. Então, o MLabs é uma ferramenta que traz muito disso, né? Para todas as redes sociais, né? Uma outra dica que eu dou também se você já tem uma empresa contábil, mesmo que seja uma empresa ainda em começo, cria um site, tá? Por mais que você no Instagram tenha um perfil, uma bio ali bem definida, bem organizada, falando qual é o teu negócio, mas as pessoas precisam ver um pouco mais sobre você, né? Então é interessante que você tenha um site, tá? Existem várias plataformas que fazem site. Aqui no grupo Fortes a gente tem uma empresa que tem um produtinho chamado Site Contábil, porque ele é bem pequeno, mas, assim, quando eu digo pequeno, é no sentido do preço, tá? Mas ele é bem completo. Ele é bem baratinho, mas ele serve para tudo. Ele tem toda a parte, é todo dinâmico, você pode colocar lá informações do serviço que você atua, dos teus clientes, os teus contatos, os teus links das mídias sociais, das suas mídias sociais que você tem. Ele tem uma área de blog. Então, perceba, você Transformar o site concentra. também num cartão de visita, né? Isso que eu ia comentar, Priscila. Você falou bem. Você transforma aquilo ali, você concentra aquilo ali na tua apresentação virtual. É como você falou, é o teu cartão de visita. Porque é ali onde você vai colocar tudo aquilo que você faz, a forma como você faz e o link para tudo que você tem, né? Então, é como se fosse o concentrador. Dali você linka para tudo. E o interessante é que você pode pôr notícias lá, você pode botar aqueles cases de clientes que a gente estava falando, e você pode escolher aonde aquilo vai ser publicado, se no Instagram, se no Facebook e tal. Então, você pode linkar com as redes sociais. Então, as pessoas concentram isso. E você pode ter uma área de blog, se você achar que é interessante. É interessante o seguinte, quando um texto é mais detalhado, digamos assim, é mais completo, né? Quando você quer falar de um determinado assunto, e acontece muito isso na contabilidade, que às vezes você precisa aprofundar, né, o assunto, não dá para você colocar num post. Você precisa fazer isso num blog, né? E aí, quando você coloca isso no blog, o que acontece é que você consegue, de certa forma, fazer com que as pessoas possam ler mais detalhadamente, vira um material de estudo, né? Mas quando você vai colocar num post no Instagram, você não vai falar sobre aquilo tudo lá que está detalhado. Então, você pode colocar um post no Instagram, no Facebook, e olha, para maiores detalhes, você faz a chamada lá, para maiores detalhes, consulta o nosso blog, põe o link. Na hora que a pessoa clica, vai lá para o teu blog, está lá aquele conteúdo lá que você escreve e fica um material rico. E daí gera curiosidade nessas pessoas que vão para o seu blog, né? Porque ela vai. É normal do ser humano, ela vai ter curiosidade. Poxa, deixa eu ver aqui o que ele faz mais, né? O que tem mais aqui. E aí você vai estar lá com o seu portfólio de serviços. Então a pessoa pode nem saber que você faz aquele tipo de serviço. Na hora que você leva ela para o seu site, para o seu blog, ela vai enxergar isso, né? Exatamente, Priscila. Olha, se vocês observarem, nas mídias sociais em geral, se eu pegar o exemplo do Instagram mais uma vez, aqui, que é bastante utilizado, você tem um espaço lá na tua bio para colocar uma URL. Né? Aquela URL ali, você pode usar uma ferramenta como o Linktree para colocar várias URLs, várias informações, ou você pode botar uma única URL que seria, por exemplo, o seu site. Então, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que você realiza ou da tua empresa, elas vão clicar naquele link lá e vão ser remetidas para o teu site. Por isso que existe aquilo lá, para que você possa redirecionar para as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais os seus produtos e serviços. Então, é importante que a gente perceba que essas coisas são concatenadas, né? Elas têm ligações, né? Então, como a Priscila falou, a pessoa querendo aprofundar mais, vai lá, conhece lá os seus produtos e serviços, dessa forma ela pode se interessar e, de certa forma, entrar em contato com você. Porque dentro do conceito
recapitulando o que falamos lá no início do nosso momento aqui, pessoal, dentro do conceito do marketing digital, a ideia é que as pessoas procurem você não pelo seu produto e serviço, mas pelo conteúdo que você gera, pela ajuda que você está dando a ela através do conteúdo que você está entregando, e gradativamente isso vai se tornando relevante, importante para ela, e dessa maneira ela vai se interessar em te procurar para, de certa forma, saber como é que você atua, quais são os produtos e serviços que você entrega, e aí, de certa forma, e aí, porventura, possa vir a se tornar seu cliente, né? Então, isso é um ponto importante. Jorge, qual é o momento de começar? Olha, você pode começar já enquanto estudante, não tem nenhum problema. Tem pessoas que começaram como estudantes e agora estão já numa fase mais profissional, já montaram seus negócios e herdaram todo esse conhecimento, esse aprendizado e esta relevância que começaram a ter a partir do momento que começaram a gerar esse material, esse conteúdo, disponibilizar. E outra, um detalhe importante, viu, pessoal? Às vezes você pode compartilhar conteúdo de terceiro, claro, citando as fontes e tal, mas você pode ser um agregador também, tá? Então, é importante que você esteja com a cabeça aberta, né? Esteja com a cabeça aberta para poder criar a sua estratégia e a hora de começar, como a gente estava falando, voltando a esse ponto, é agora. Não espere para amanhã. Muita gente começou durante a pandemia, muita gente começou antes da pandemia, muita gente começou antes da pandemia e hoje essa relevância já foi criada. A Priscila citou alguns exemplos, ela conhece vários, acredito que vocês todos conheçam pelo menos alguns exemplos de pessoas que estão se criando sua visibilidade, mas um ponto importante é, cuidado, quando for fazer isso, foque bem naquilo que a gente falou, né? Em definir qual é o teu público-alvo, qual é o teu persona, para saber exatamente para quem você está gerando conteúdo, né? Repito, tem muito contador gerando conteúdo para contador. Será que isso vai gerar oportunidade de negócio? Depende. Se você for se você tiver produto e serviço que venda para contador, tranquilo. Você vai ajudar contadores? Ótimo. Mas se o teu propósito fim é gerar oportunidade de negócio para você trabalhar o seu serviço de contabilidade, você pode até trabalhar parceria com outras empresas contábeis, com outros contadores, isso é perfeitamente possível. A gente tem visto isso muito no mercado. Mas, assim, se o teu propósito é gerar cliente, gerar oportunidade de negócio, pensa em gerar conteúdos com o objetivo de atingir o teu público-alvo, né? O teu persona, o teu segmento, os segmentos que você quer atuar, e desta forma, sim, você criar essa relevância, essa autoridade que a gente tem comentado aqui na fala. É isso, né, Priscila? Tem mais algum ponto que a gente possa abordar? Não, é isso mesmo, né? A gente falou aqui de modo geral também a importância, né, do marketing contábil, que é ser relevante, ser autoridade no assunto, se conectar com a sua persona. Então, é basicamente isso. E eu espero que também todo mundo tenha aproveitado bastante, tenha anotado muita coisa aí. Depois a gente vai fazer uma publicação amanhã no CRC Jovem com os pontos, né, que a gente conversou, bem resumido, com as dicas que o Jorge passou para vocês. Vai estar lá as ferramentas também, para vocês tirarem ainda mais proveito da live. Legal, eu quero agradecer, Priscila, a você, ao CRC Jovem de Sergipe, ao CRC de Sergipe, a todos que estão nos assistindo até agora, aqueles que puderam ficar conosco. Muito obrigado aí pela atenção. Quero convidar todos a conhecer o movimento do Empreende Contador, né? Fazer esse reforço aqui no convite. É um movimento que foi criado exatamente pensando aí no contador que já tem sua empresa contábil, o empresário contábil que quer inovar, o contador que está já trabalhando numa empresa, quer montar seu negócio contábil, ou você que está se formando em contabilidade, quer montar o seu negócio também de contabilidade, já começar nessa linha aí, ou você que é estudante, que quer agregar valor ao teu conhecimento. Tem muito material rico lá, Priscila, que a gente tem batido papo com muita gente sobre marketing, muito, sobre vendas, sobre atração de clientes, sobre gestão, sobre... nossa, tem tanta coisa, e está tudo disponível lá no YouTube da Fortes Tecnologia. É só procurar no YouTube aí Fortes Tecnologia,
e tem duas playlists, tá? Tem uma playlist Empreende Contador Lives, né? E tem uma playlist Empreende Contador Websérie. É assim, todo mês eu estava fazendo, esse mês de agosto, setembro a gente não fez, eu vou explicar por quê. A gente estava fazendo uma websérie que são 4 episódios cada temporada. E a gente abordava um tema macro e lá a gente entrevista, sempre trazendo ou contadores com a sua experiência, ou profissionais de segmentos específicos, de áreas específicas. Então, esse conteúdo está todo disponível lá. E tem muitas bate-papos que eu fiz com pessoas de marketing, inclusive, tá? Para dar uma detalhada maior nesse tema. Está bem legal lá. Fora os conteúdos que a gente disponibiliza no Telegram também. E aí eu falava que a gente deu uma parada agora não nas lives, mas na websérie, porque a gente está preparando um evento muito legal agora em outubro, tá? Que é a Maratona Empreende Contador, que vai ser diferente do que a gente estava fazendo, que não são lives e não são webséries, que é um formato parecido com live, mas que vai ser aula prática, tá? Então vai ter lá aula sobre marketing, vai ter lá um professor dando uma aula sobre marketing, tá? Vai estar lá um professor dando uma aula sobre BPO financeiro, vai estar lá um professor dando uma aula sobre gestão contábil, tem vários temas que serão abordados no formato de aula mesmo, prática, tá? Ensinando a galera que vai assistir como fazer. Então, quem quiser participar, pessoal, é gratuito, tá? Vai acontecer em outubro, eu não estou me recordando aqui exatamente o período, mas é só procurar lá no Empreende Contador, no Instagram, que vocês vão ver esse material lá. E aí fazer um pedido a vocês também. Nos ajudem a compartilhar o conteúdo do Empreende, porque o objetivo é crescer esse movimento com a ajuda de todos esses influencers. A gente já tem muitos parceiros. Vocês vão ver que muita gente que está hoje bombando aí na internet tem contribuído conosco, né? Poxa, tem muita gente, a Aline Portela, a Josiane Portugal que eu falei, a Anne Monteiro, nossa, o Dedeco lá da Bahia também, ou Daniel Segura, lá da Contabilidade do Futuro. Tem a Patrícia Alves daqui, Fale com a Contadora. Nossa, tem muita gente que tem contribuído com esse movimento, porque o movimento ele transcende a Fortes Tecnologia. O objetivo realmente é levar conteúdo rico sobre a temática do empreendedorismo contábil para todo mundo, de forma aberta, gratuita e envolvendo todo mundo. Então, o movimento é de todo mundo que quer participar, de todo mundo que faz a contabilidade no Brasil. Convido vocês a participar e nos ajudar a aumentar essa onda desse movimento. Conto com vocês. E uma coisa pessoal mesmo, porque eu acompanho, né, há algum tempo já, o pessoal do CRC Jovem também, inclusive a ideia veio de um dos membros do CRC Jovem convidar o movimento Empreende Contador, e eu mesma já tive vários insights bacanas, olhando os stories ali, saiu alguma coisa legal, poxa, eu consigo agregar isso lá no escritório. Então, realmente gera insights, gera ideia bacana, né? E a gente, tanto a Comissão Jovem, Jorge, quanto o Conselho Regional, a gente agradece demais vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado. Eu tenho certeza, eu já li alguns comentários aqui, as pessoas agradecendo, que foi muito rica nosso bate-papo, né? E com certeza deve ter ajudado muita gente. Obrigada, Jorge. Obrigado também. Só uma última coisa que eu queria comentar é o seguinte. Pessoal, isso que vocês estão fazendo agora é uma coisa muito importante, né? Vocês, essa visão mais ampla, né? O contador, ele, quando você resolve empreender, mesmo que você não vá montar o seu negócio, nem todo mundo vai empreender, mas ter essa visão holística, sistêmica, né, das empresas, das outras temáticas, marketing, vendas, é muito importante, é fundamental, agrega muito, né? E eu acredito que vocês estão saindo na frente de muita gente fazendo esse trabalho. Parabéns aí ao CRC de Sergipe, ao CRC Jovem de Sergipe, a você, Priscila, e a todos que estão nos acompanhando aí por estarem com essa visão aberta aí. Um grande abraço e estou à disposição. Se precisar da gente, conte conosco sempre. Obrigada, Jorge. Pessoal, Sônia,